Bem-vindo ao primeiro e único podcast de gineco. Para gineco. E hoje nós vamos fazer um resumo dos nossos principais, um resumão dos nossos principais episódios da primeira temporada. Primeira porque logo mais teremos uma segunda temporada com novos convidados, novos assuntos, episódios com o reacting que a gente vai fazer de alguns filmes. Mesmos assuntos com pessoas diferentes. Exatamente, podendo também alguns convidados assuntos diferentes. Com novos convidados. E espero que seja muito útil aos colegas ginecologistas, aos novos ginecologistas, aos residentes, aos graduandos que pretendem fazer ginecologia. Então a gente vai fazer aqui um breve pupurri, né? A gente vai fazer aqui uma resenha dos episódios da primeira temporada. Para ajudar vocês a se situar, então, que são 27 para quem quer episódios. saber, são 27 episódios. Quem quiser saber daquela pérola mais do que foi falado, importante do episódio X, é só ir lá, tanto no Spotify quanto no YouTube. Pode assistir ou pode ouvir durante o trânsito no carro. Academia, trânsito. Então vamos lá, Paula. Manda. Bom, a gente teve o nosso primeiro episódio, que foi sobre terminar a residência e o que fazer após a residência. O que a gente falou de importante. Bom, o que é importante desse primeiro episódio? Eu acho que ele é interessante porque ele fala de muitas coisas, né? De muitos sentimentos do novo ginecologista assim que sai da residência. Então é saber fazer um network, é saber começar a trabalhar com novos colegas de outras especialidades, em clínicas diferentes, clínicas populares, é interessante, na clínica privada, enfim. Para o residente que acabou de sair, olhar, escutar, né, esse episódio. Dicas importantes porque tem algumas dicas importantes de o que eu faço. Será que eu pego um ambulatório? Será que eu monto meu consultório? Ou não monto? Será que eu faço um R4? Será que eu faço um R4? Faço uma pós-graduação? Então Qual é aquele médico que tem o perfil para pós-graduação? Aquele que não quer fazer... Então, esse episódio em si é muito focado para a pessoa que acabou de sair da residência. Terminou a residência, tá perdida, que passa aquele primeiro mês que você tá livre da residência. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de uma luz. O que eu faço? Uma dica. É esse episódio. Esse episódio fala muito sobre isso. Número 2. Episódio 2 foi sobre laser íntimo com a Luciana Nazajon. Nesse episódio, eu achei... a gente trouxe ele, assim... de uma forma, assim, muito... A gente estava iniciando, né, esse tipo de Trouxemos de outros mídia, convidados para falar sobre isso. E como é um assunto da moda, do momento, né, a medicina regenerativa, o uso de uma nova tecnologia, a gente achou interessante trazer, né? Tentar experimentar se aquilo era um assunto interessante. E foi um dos episódios mais visualizados e mais... ouvidos. A gente falou muito sobre a diferença dos lasers. Laser CO2, laser de Erbil. Então, assim, a gente focou muito em laser. Então, quem quiser saber sobre laser, a gente fala muito sobre nossas opiniões. E como fazer para aprender os cursos que tem. As formas de atuar com o laser. As diferenças e os cursos. Então, se você... tem interesse em fazer laser e não sabe aonde, como e quais as diferenças em cada um, esse é um episódio legal para poder... Com Luciana Nazajon. Para poder aprender. Episódio número... 3. A gente falou sobre cirurgia vaginal e o ginecologista moderno. Uroginiecologia. Não, cirurgia vaginal e ginecologista moderno. Que foi com a Paula de Holanda. A Paula de Holanda, que é uma especialista em cirurgias vaginais, lá no Instituto de Ginecologia da UFRJ, e ela abordou vários aspectos, né, do ensino da urogineco, da cirurgia vaginal, os pontos que ela achava importante para um residente, como escolher a residência que tem como essa especialidade um ponto forte. Né? E a importância do assunto, né? Do assoalho pélvico como uma subespecialidade da ginecologia, né? Então, eu acho muito importante na medida em que Paula, doutora Paula de Holanda, ela é uma excelente cirurgiã e ela domina a arte de ensinar.
E o que é né? legal desse episódio é que ela fala muito a gente fala muito da diferença do cirurgião pro cirurgião ginecologista. A diferença maior é a gente operar vaginal. Então, assim, é legal a gente ver esse episódio porque isso traz a nossa diferença. Então, se você tá na residência, aproveita ao O que você máximo está essa. querendo dizer é que a via vaginal, Não, é do ela é cirurgião exclusiva do Isso, ginecologista, né? Você não divide com com o outro cirurgião geral cirurgião, ou com o com cirurgião qualquer geral. outro. Então, assim, é muito legal. Até mesmo para se você quiser fazer cirurgia íntima, tá muito relacionado. Você saber toda a estrutura né, vaginal, né? Todas as estruturas da cirurgia vaginal é muito importante para você levar depois para o ambiente moderno, são as cirurgias íntimas que a gente faz, Estão labroplastia, muito que na estão moda. muito na moda hoje em dia. Então, é um episódio bastante legal. Qual é o outro? Número 4. 4. A residência como ela é. A gente chamou a Carol Rochman e a Paloma. Tá, então nós chamamos a doutora Carolina Rochman. Isso, doutora Paloma. Mais R3. Agora as duas, né? Não, R3 dos servidores de Estado. E a doutora Paloma Mandina, que é R3 do Instituto de Ginecologia. Né? Elas deram a visão de como entrar na residência, como estudaram para entrar na residência, como escolheram a residência. O que elas acham da residência. O que elas acham, quais são as expectativas que elas tinham em relação ao término e à entrada no mercado de trabalho, o que elas deveriam procurar, né? Vão fazer um R4, vão fazer apenas uma reciclagem em alguma área, atuar logo no mercado, enfim. Curso. Então é um episódio muito interessante porque fala das angústias, das dores dos e fala residentes. Como é a personalidade de cada uma. Então é muito interessante porque cada uma teve uma personalidade, assim como eu também fui residente recentemente. Cada um teve uma personalidade em como estudar, como fazer uma prova, como se saíam nas provas, como se sentiam fazendo provas, né, de residência. E fala também da qualidade do seu serviço. Da qualidade do serviço. Os pontos fortes e os pontos fracos. Tanto do serviço de ginecologia do Andaraí com a maternidade Leila Diniz, que foi o meu, quanto do Moncorvo Filho, com o... Maternidade Escola. Ela fez Saracuruna. E a Carolina fez o Servidores. Então esse é um episódio muito legal pra galera que vai entrar na residência, tá? Pra saber o que escolher. E, às vezes, se identificar, talvez, comigo, ou com a Carol, ou com a Paloma, no jeito de lidar com provas, com estudos. Então, assim, é um episódio muito bom, muito bom. Episódio número 5. Como abordar massas pélvicas. Esse foi um episódio, a gente tá procurando evitar... Ele é um dos mais vistos. A gente está procurando evitar falar muito sobre doença em si, né? A gente está falando a atividade do ginecologista, né? Formação, atividade acadêmica, atividade assistencial, como ter o seu consultório, enfim. Esse é um tópico muito relacionado à doença. A gente trouxe aqui a abordagem de massas pélvicas, porque os tumores são as doenças, uma das mais frequentes em ginecologia. Chegam dentro do seja nosso benigno ou maligno, né? Obviamente os benignos mais frequentes. E ali a gente dividiu. O que eu acho de ponto positivo para quem quer ouvir esse tipo de episódio é porque quando a gente fala em massa pélvica, não está falando só em ovário, né? A gente está falando em qualquer tumor e os miomas são os mais frequentes. É tentar dividir e a gente entender que a mulher tem 3 grandes fases, uma púbere e adolescente, uma pré-púbere, púbere e adolescente, uma fase reprodutiva e uma fase muito mais madura que na pós-menopausa. E cada fase dessa tem uma peculiaridade, tem uma singularidade em termos de aparecimento ou prevalência nessas massas pélvicas. Né? É um episódio muito legal para quem está entrando num consultório, né? Entrando. Por exemplo, para mim é muito legal porque você consegue colocar na sua cabecinha, você chegou uma paciente jovem, com aquele exame você consegue saber o que você pode pensar. Uma paciente um pouco adulta, o que você pensar, e uma paciente mais velha, mais madura, o que você pode pensar também. Então, assim, é um episódio bem legal para você poder, no seu consultório, enquadrar cada paciente seu. Então, assim, é muito bom
porque é uma coisa que aparece com frequência no nosso E se a consultório. gente for falar em tumor de ovário, lembrar extremos da vida, né? Paciente jovem, a paciente muito idosa, pensar nos tumores malignos, né? Quando a gente fala em ovário, Sim. né? Na fase reprodutiva, não. E entre esses tumores malignos do ovário, os epiteliais são os mais importantes. Sim. Sabendo isso, o resto fica muito fácil. E atentar para os marcadores, né, de doença. Sim. Marcadores, aí eu estou dizendo, os diagnósticos, a gente vai usar a imagem, a gente vai usar o laboratório para nortear o diagnóstico dessas doenças. Sim. Episódio número 7. 6. A gente fez a residência como eu a vejo, né? É como os Então, o staffs episódio, o veem. título é A Residência Como Eu A Vejo. Então, a gente são convidou 3 staffs que de foram 3 serviços a diferentes. doutora Jussara Novaes, que é do Cardoso Fontes, Uhum. o doutor Plínio, que é dos servidores do Estado, e o Ricardo Bruno, que é do FRJ junto com você, né? Então, cada um falou... Na verdade, a gente trouxe 3 responsáveis, basicamente, seja na chefia do serviço, seja na preceptoria da residência. Então, são as pessoas de linha de frente com os residentes nos seus respectivos serviços, né? E a ideia foi a gente refletir o que um preceptor, o que um chefe de serviço, quando recebe os seus residentes, quer desses residentes, seja R1, R2, R3. Então, eles rasgaram o verbo, disseram ali quais são os pontos fortes, né, dos seus serviços e como é que ele vê os residentes hoje, né? Sobre todos os aspectos. O aspecto do residente de compromissado. comportamento, o comportamento do residente, o compromisso do residente. Enfim, eu acho muito interessante porque aquilo norteia o que é importante para um residente, como é que se apresenta quando ele for para sua nova residência. Ter a disciplina, como ser um residente. Eles falam como eles esperam que você seja, né, na sua residência. Eu sei que é muito difícil esse E eles processo. falam também sobre a residência, né? Sobre os pontos falhos, os pontos... E eles falam não só certos. sobre as suas próprias residências, porque eles têm contato com outros, né? Chefes de outros serviços. Então é muito legal porque eles também falam de outros. Não é só sobre servidores, só sobre Cardoso, só sobre Moncorvo. Eles também falam sobre o que eles acham, o que eles veem, o que eles têm de contato com os outros serviços. Então é legal para vocês terem um contato já com como se portar no seu serviço de residência perante a um preceptora, um chefe. Então, assim, é bastante legal esse episódio. Eu tô vendo que você fala que todos são legais, né? Foi bem legal. Eu achei porque a gente que faz, a gente acha que é legal. Mas eu achei muito legal. Não, é lógico. Não, eu acho que assim, também gente, acho que... olha, se eu fosse, na época, residente, porque todo mundo sabe que a gente... Bom, na minha época, você olhava o celular e você perguntava para as pessoas que eram residentes no WhatsApp e para saber como é que estava o serviço. Você ficava fazendo essas perguntas. Então, assim, é muito mais fácil você ter uma coisa mastigada. Aqui, informativa. É uma coisa informativa. Pô, vou ver o que essas meninas... Como é que essas meninas estudavam? Pô, legal. Como é que são os preceptores? Ir direto no assunto. O que os próprios caras falam, ou o que os próprios residentes falam. Porque eu fico, às vezes, perguntando. Porque muitas vezes a gente fala, quando a gente é residente, nosso serviço é perfeito, pra gente chamar o residente pra vir, porque a gente não quer perder residente. Você puxa a sardinha pro seu você puxa a sardinha serviço. pro seu serviço. Então, assim, a gente sabe que rola isso. Então, na verdade, a gente fala aqui a gente fala a realidade né? aqui. A gente tenta aqui trazer o assunto pra fazer não tá reflexão. Aqui todo mundo já saiu, ou já tá no final, no R3, ninguém tá puxando mais sardinha pra nada. É isso e isso. Episódio número 8. Sexualidade feminina. Bom, a sexualidade nós trouxemos com a Rebeca servidores, Oliveira e a Mariana Lírio. Isso, que era R3 do Instituto de Ginecologia. Exatamente. Né? A Rebeca fez o curso da Carmita Ábido. Isso. Né? Ela fez uma pós-formação em sexualidade humana. Ela a Mariana, eu sei que depois, já no final da sua residência, foi fazer o curso lá
em São Paulo. Aham. Existe. É interessante porque ali dá um pouco do caminho das pedras para quem quer fazer sexualidade junto com a ginecologia, quem quer expandir a ginecologia com esse assunto Acaba bem que hoje está específico. muito embutido numa consulta ginecológica, É. mas elas mostram de uma maneira tão fácil como você abordar dentro do seu consultório a Aspectos sexualidade. da sexualidade. E hoje é tão mais difícil, às vezes, de como você conversar sobre isso com alguém, para a pessoa não se sentir ofendida de qualquer forma, né? Ou constrangida. Então, elas falam de uma maneira tão legal nesse episódio como abordar no O que você está consultório. dizendo é que existe uma linguagem, Uma linguagem apropriada. apropriada para Conversar numa com o seu consulta desse paciente. tipo, né? Exatamente. Isso abre um campo muito interessante, eu vejo, por exemplo, hoje, na inclusão de determinadas clientes, que são Sim. clientes LGBTQIA+. Tem né? Então, você tem toda uma linguagem apropriada para isso. Isso faz você crescer num outro nível de Sim. ambiente e Pois com as novos pessoas clientes. vão se sentir mais confortáveis Exatamente. de ir com você. Então, Então, é bem interessante ouvir, né? As duas falando. Falando, né? E é um mundo vasto para se investir tanto na sua formação, sim. pensando aí no residente novo, que está saindo da residência, como assistência no seu próprio consultório. Quer Saber dizer, como conversar. é um bom negócio, né? Você atinge um nicho novo de clientes. E elas dão várias dicas de livros, séries, filmes, cursos, o que você pode fazer, enfim, é um episódio legal para quem tem esse Episódio interesse. número 9. 9. Mastologia. A gente chamou a doutora Vanessa. Não é só mastologia. Mastologia, onde, como e por quê? Então, pensando no residente novamente, aquele que, durante sua residência, começa a se interessar pela mastologia mais do que por outras subespecialidades, né? E por que essas mastologistas, porque já fizeram a pós-graduação, além da residência em gineco, fizeram pós em mastologia, então são mastologistas. Como é que elas trilharam o caminho, né? Foi dando as dicas de Vanessa como fazer. E a Caroline Rigolon. O que eu acho interessante desse episódio é porque você hoje tem, na mastologia, formas de chegar. A origem de mastologia. Você pode ser cirurgião e virar mastologista. Cirurgião geral. Ginecologista virando mastologista. Radiologista virando mastologista. Então, existe uma coisa que é a transformação, né? A migração. E elas falaram disso. É quando você deixa de ficar atendendo ginecologia no seu consultório e passa a fazer realmente a mastologia. Sim. Né? A facilidade de um ginecologista, porque tem o olhar do ginecologista, virar um mastologista, e a dificuldade do cirurgião geral virar um mastologista. Sim, esse episódio é legal. Então, ele tem essa nuance, quanto tempo, como é que elas chegaram, a questão da qualidade de vida, que elas enfatizaram muito. Como elas vão migrar da parte da ginecologia para mastologia. Uma fala que ela já migrou totalmente, como que ela migrou, né? Parar de atender só ginecologia para só atender mastologia. A outra ainda tá nessa transição, então é legal como que elas ficou feito. Então, assim, onde que fizeram, como fizeram, aonde elas sabem que onde é legal bom fazer o curso. Então, quem pensa, né, no último ano de residência, fazer em mastologia, é só olhar o oitavo... nono episódio. Nono episódio de gineco para gineco. Mastologia, como, quando e por quê. Isso. O 10º episódio foi sobre esterectomia total versus subtotal. Foi um episódio que a gente fez A gente fez um Ultimate Fight. Isso. Né? A ideia era trazer para a baila, né? Isso, a gente round chamou aqui entre dois a gente chamou um juiz, que foi o Caio. O Caio Menezes, residente. Chamamos a doutora Mariana Durante e a doutora Natasha Stenzel para falarem uma sobre esterectomia total e a subtotal. Na verdade, uma defender. Defender. A gente tinha um caso clínico bem específico, um caso clínico que se tornaria uma cirurgia, era uma esterectomia, de uma patologia benigna, e ali era proposto de dois tipos de cirurgia, ou a subtotal ou a total.
E a gente tentou fazer ali uma briga, no bom sentido, entre as duas E elas falam opções, elas são muito inteligentes. né? Elas falam muito bem. A gente trouxe e como é que se defende, É. né? E quais são os argumentos para se defender uma ou outro tipo de cirurgia, né? É óbvio que aquilo tudo foi retirado foi Estudos. feito, são estudos acadêmicos, existem, a cada ano isso é renovável, a cada 2 ou 3 anos, as meta-análises na Cochrane são feitas em relação a esses dois tipos de cirurgias, e elas defenderam muito bem. Então, elas Muito levantam vários aspectos, né? Esse episódio tem uma pílula dele que a gente colocou também numa rede social do TikTok e ele deu mais de 1 milhão de visualizações. Ele Aham. é um dos episódios também que a gente teve mais visualização. É muito legal também de ver. Porque elas defendem com unhas e dentes, é muito legal. Elas falam muito bem nele. 11º episódio, que a gente falou sobre etarismo e o Sobre o ginecologista. etarismo, né? Uma Isso. situação bem interessante e que o jovem sempre sofre, né? Hoje em Principalmente dia, aquele que tem um aspecto mais novinho, Hoje mais em dia tem magrinho. tanto, eu vou num médico jovem, será que ele vai dar conta? Ou eu vou num médico mais velho, será que ele tá muito idoso e ele não tá tão atualizado? Então a gente Exatamente. chamou Então a gente abordou esse aspecto esse do aspecto. etarismo. A gente chamou uma psicóloga, que é a Isabela Fortes, e a gente chamou a Bruna Valentim, que falou também pra gente que ela é uma publicitária, ela conversou com a gente de uma forma vendo Vindo de fora e como publicitária, porque o etarismo está na publicidade também, exato, né? como se vender, né? Se você é jovem demais, o que você pode fazer para você tentar não passar pela primeira impressão do tipo, muito novinha, acho que ela não vai dar conta, ou quando você é muito mais velho, como você fazer para mostrar, eu tô atualizado. Então, assim, é bem legal como elas falam. Esse é o episódio número 11. Etarismo. Tá. Número 12. 12. Muito mais do que HPV. Esse episódio ele é fora da curva. Ele é fora da curva. Porque a gente convidou, eu não tenho dúvida, uma das pessoas mais importantes, se a gente for falar em HPV e vacina. E ele Primeiro falou porque ele é o agora, papa, né, da DST, ou Uhum. ITS, como queiram. IST. DST, os velhos chamavam de DST, né? Uhum. E é o Mauro Romero, foi um convite fácil, né? Ele falou muito mais do que HPV, e ele fez alguns desabafos, eu me lembro, esse episódio foi feito em agosto, né? Foi o 10º episódio? 12º episódio. Ele fez no finalzinho de agosto. E ele reclamou muito sobre a vacina nonavalente, por que a nonavalente não estava sendo comercializada, né? Ele questionava as entidades de classe, questionava as sociedades, questionava o laboratório, porque independente do custo dela, quem pode ter o acesso a ela não tinha, porque não estava sendo comercializada. Ele falou que você pode ter um carro. E a gente agora, nessa semana, né? Acho que foi essa semana, foi liberado a comercialização aqui no Brasil da nonavalente. Então, assim, a gente faz um agradecimento, porque não tenha dúvida, foi empenho do Mauro Romero em alguma coisa ele botou a mão, botou o dedo nisso. Para que essa vacina tivesse disponível, né? Já que para mais de 40 e tantos países no mundo, ela já é presente. Esse episódio é muito legal, porque ele faz questão da gente não só colocar na discussão numa mesa. Eu acho que devia ter isso, acho que devia ter aquilo. Ele faz questão da gente correr atrás. Pô, tá faltando isso aqui. Vou ligar, vou reclamar, vou no laboratório, peço, ligo pra não sei quem, né? E nesse episódio ele fala, eu ligo mesmo, eu sou a única pessoa que eu acho que ligo pra tal laboratório, pra não sei quem. Então, assim, é um episódio que ele fala bastante coisa que vai muito além de HPV. Acho que a gente tem que ter um episódio só sobre HPV também. Mas ele fala muito além. O 13º episódio foi sobre miomas, avanços e novas tecnologias. Que foi com o Michel Zelaquete. A gente trouxe o Michel porque o Dr. Michel Zelaquete, hoje, aqui no Rio de Janeiro, ele é uma referência, né? O Centro de Miomas.
é um médico que se especializou em mioma. Então, todas as tecnologias que envolviam o tratamento dos miomas, ele implantou. Começou com o Hexablade, que era o ultrassom. Hoje ele já não faz mais ultrassom. Ele chegou a fazer as embolizações, trabalhou com embolização. E hoje ele está com a radiofrequência, né? Ablativa. Ablativa. Que é muito moderno. Ele domina a técnica e trouxe ela aqui, esclareceu como que é feita, mostrou que existem cursos, né? E o que é mais interessante é que ele descreveu a trajetória dele de como ser um super especialista em uma determinada Como que ele patologia. chegou nisso, né? De tudo, é muito legal, assim, desses episódios que a gente chama especialistas sobre sobre as áreas, né? O Mauro, do HPV, o Zelaquete sobre o Michel Zelaquete sobre os miomas. É muito legal que a gente trouxe a pessoalidade do fato da construção da história. Porque às vezes você se identifica com histórias, né? Você olha e você fala assim, pô, legal, eu gosto disso, eu acho interessante mioma. Vou atrás disso, vou ver como é que ele fez. Então, assim, cada episódio a gente gosta de trazer a trajetória deles para vocês se identificarem. Porque é difícil, às vezes, você fala assim, pô, eu gosto muito de... sei lá... Reprodução. Como que eu vou ter que ou conhecer alguém, e beleza, vou falar com a pessoa, ou eu vou escutar aqui num podcast... a gente sempre procura se espelhar em alguém, exatamente, né? uma pessoa falando a trajetória dela, o que é muito mais fácil. Então, é muito legal a gente trazer isso para vocês já bem mastigado, com pessoas muito alto nível, dizendo a trajetória deles. Esse episódio foi... O episódio de miomas foi o 13º. 13º episódio. Avanços e novas tecnologias. O 14º foi hiperplasia do endométrio, foi com a doutora Thalita Reis e a Bárbara Areias. A gente apresentou alguns casos clínicos. Foi a apresentação de casos clínicos, né? E a gente abordou aspectos da gênese, do aparecimento dessas hiperplasias, a diferença entre as hiperplasias comuns, né, sem atipia, e aquelas hiperplasias que são precursoras do câncer de endométrio, qual é a abordagem, né? Se a gente pode ter uma abordagem clínica, invariavelmente são abordagens cirúrgicas. Foram 2 casos clínicos. Quais são as propostas terapêuticas? E elas abordaram muito bem esses aspectos e como lidar com esse tipo de paciente, né? É uma das sintomatologias mais frequentes, assim como mais prevalentes pélvicas, na ginecologia, assim como o tumor é o sangramento uterino. Então, a gente não poderia deixar de falar sobre a hiperplasia. Então, foi o 14º episódio. 15º episódio. 15º episódio, foi também um dos mais vistos. Foi tudo sobre DIU e mais um pouco com Flávia Tarabini. A gente falou tudo sobre DIU, assim. DIU desde como que veio o DIU pra cá, a gente falou aonde que... Quais são as vantagens dentro do consultório, se tem como você fazer no consultório de uma algum forma... tipo de negócio. Então, ela falou das diferenças do DIU, ela falou como que ela faz no consultório dela. Então, assim, é também dos episódios... Ela falou sobre mostrou alguns artigos com fortes evidências científicas sobre os DIUs hormonais, né? Que mais? Bom, ela falou tudo, absolutamente tudo sobre Falou um pouco da história DIU. dela. A gente sempre pede para cada convidado falar um pouquinho sobre a história e como ela chegou. Ela é uma médica, acho que muito bem sucedida, né? Assim, bem reconhecida. Então, assim, vale a pena escutar como ela chegou, aonde ela chegou, pra gente querer chegar também um dia lá no nível dela, né? O 17º episódio foi... 17º? Ah, tá. 7º episódio. Como e por que ser um ligante de ginecologia obstetrícia. A gente chamou esse foi um episódio, olha da só. Unirio e a Karine da UFRJ. Foi muito difícil, porque eu estava tentando já trazer esse episódio há muito tempo. Os ligantes são difíceis, né? Não, pai, eles fazem faculdade. Eu sei, mas é difícil de achar. É difícil. Eu entrava em contato, eu acho que eles
ficavam com medo, alguma de ser coisa. Não, é que às vezes eles acham que pode ser uma coisa muito técnica, que a gente às vezes acha que é uma coisa Mas que a a gente gente tem que queria preparar exatamente o que elas ouvir falaram. e foi muito legal, porque Foi. existe hoje, isso é uma necessidade, à medida em que há uma distância muito grande do graduando em atividade específica Da área que ou você quer. da área que você quer. Então, eles mesmos, os próprios alunos criaram essa E eu acho que na ginecologia é muito mais difícil isso, porque é uma especialidade muito íntima. Então, na faculdade, você acaba por ver muito pouco. Você vai ver o seu ambulatório, às vezes, em algumas faculdades você tem um hospital que você pode rodar, mas tem uns que você não tem. Então, a liga, às vezes, te aproxima um pouco mais da parte do dia a dia de um ginecologista e um obstetra. Na minha faculdade, eu tinha só o ambulatório e rodava numa maternidade. Eu não vi muito a prática da ginecologia num hospital. Então, isso assim, na na disciplina minha de gineco. de gineco, na minha E o faculdade. interessante é que eles são muito E organizados, eles são muito né? organizados, Eles têm tem um processo prova, seletivo para entrada, né? contato com muita Então, gente, a faz liga de GIO, ela aproxima o aluno de graduação da especialidade de especialidade que você quer. coração. Então, ele Tem durante seus aqueles benefícios. Aham, exato. Então, eu estava muito ansioso para que eles viessem. É, Eu acho que a gente vai ter outros. a gente tem que ter de Na outras próxima ligas, né? A gente temporada teve da nossa, a Uniri, gente vai tentar chamar estreitar outros. laços com outras ligas, porque a gente Inclusive, quer quem ouvir o que quiser eles estão de trazendo, alguma né? liga entrar em contato com a gente pra gente Pode poder entrar porque para poder serão bem-vindos. participar. Episódio número. 18º, a uroginecologia, onde, como e por quê. A Ah, gente chamou a doutora Manuela Marques, do Fernandes Figueira, e a Marcela Bila, do Fernandes Figueira também. o episódio é interessante quando a gente traz essas duas novas ginecologistas com essa formação específica, é trazer Como que elas chegaram lá? como é que elas chegaram na urogineco, né? Aonde fazer? Quais são as residências e quais são as A gente não tá pós-graduações que falando sobre fazem. uroginecologia em nenhum A momento gente, no nosso obviamente que a episódio. gente fala sobre alguns Não, eu tô aspectos. falando da teoria da Aham. uroginecologia. Isso não é abordado no episódio. Então, assim, vocês fiquem tranquilos que não vão ser uma É hora. mais como É elas mais a aprendem. trajetória, como Exatamente. elas chegaram. E hoje, como elas estão atuando nessa especialidade. Sim. Né? Então, a gente tem tanto a Marcela fazendo o seu consultório urodinâmica, quanto a Manuela Ela fazendo em fazendo outro numa lugar, clínica numa clínica. especializada em mulheres, E fazendo como elas urodinâmica. podem levar isso pro seu consultório, né? O que durante a uroginecologia, o que trouxe isso pro seu consultório, né? Então, Episódio número. 18º foi da uroginecologia. Então, 19º episódio. 19º. Como empreender na ginecologia. A gente chamou a Lana Gerardi, que é uma especialista em gestão, marketing e vendas. Tá. Então, Pra falar. a ideia foi Foi muito bom trazer, isso. foi também muito bom, novos aspectos, coisas que não são faladas normalmente, nem num curso Não de são. residência, é pouco trazido para o meio médico, né? A gente Sim. sempre posterga aprender sobre gestão, Aham. sobre educação financeira, e eu acho que foi muito interessante porque ela falou muitos aspectos práticos, e a coisa que mais chamou a atenção é a parte de organização, né? Médicos que se organizam muito bem, que são muito organizados, têm maior possibilidade de sucesso, Sim. né? A estratégia financeira, Começar certinho. financeira, a estratégia de atendimento do seu consultório, que começa sempre no final do ano, né? E para você iniciar um ano bem organizado, ela mostrou que isso tem muita importância. Ela tem um curso interessante para secretárias, né? Ela faz mentoria, né? Uma mentoria com secretárias de consultório. Então, quem quiser, procure Lana Gerardi. Ela está presente no Instagram, está presente no YouTube e faz um curso excelente com as secretárias dos consultórios. Esse né? episódio é para ver mesmo, assim, qualquer residente que saiu da residência é para ver, porque você não teve isso na sua residência e ninguém falou isso para você.
Então, assim, veja, porque ninguém vai falar, vai sentar com você, a não ser, eu acho que meu pai que senta pra falar Na com verdade, alguns você vai Você sofrer vai sofrer para pra poder você aprender. isso. Então, É. assim, veja que vai ser Ali, ali vai ser mais fácil, porque ainda tem muita coisa. Se a gente pudesse fazer uma parte 2 a gente faria, mas assim, ela já deu muita orientação muita ali. dica. Esse foi o 19º episódio, que foi 20º episódio. Como Empreender na Ginecologia. 20º, Esgorge. Por que ser um associado? Bom, A gente chamou o presidente da Esgorge, que é o Silvio Fernandes. Por que a gente fez isso? Porque eu vejo, junto aos meus residentes, uma certa... não sei qual é a palavra. Distância. Distância. Não é distância. É assim, eles não Desinteresse. veem interesse em se associar. Sim. Qual é a vantagem? Essa é a pergunta que eles sempre fizeram. Veja o episódio. E o próprio Silvio esteve aqui e mostrou que a Esgorge envelheceu. Como todas as outras federadas, né? A de São Paulo, a do Pará. O que ela envelheceu? Os associados são velhos. Ou seja, não está se captando novos ginecologistas. Os novos não estão se associando. E ele fica E ali ele fala, pergunta, qual é... Qual eu é já o diminui lance o custo, eu já dei do gratuidade. residente? O que vocês querem, né? Essa é a dúvida. E o que eu posso trazer aqui de novo é que ele agora... Montou um podcast também. Ele agora, nesse ano, fez uma grande reforma na sede da Sociedade de Ginecologia do Rio de Janeiro. Então, física, uma reforma física, lá no Largo do Machado. E aproveitou nessa reforma e fez um estúdio de podcast, onde ele vai trazer todo o conteúdo acadêmico do portal da Esgorge. Leve, tranquila. Exatamente. Ele já fez um episódio com o Renato Sá e com o Mauro Romero. Então, eles já fizeram o primeiro episódio. Quem quiser ver, vá na página ou no perfil do Instagram da Esgorge e aí vai ter acesso ao primeiro episódio. Né? Então, a gente aqui parabeniza já o Silvio Fernandes por esse grande feito, que é a intenção, trazer o jovem para a sociedade. Na realidade, é sempre tentando pensar nos principais ali, né? Na base, que são os residentes que vão se tornar especialistas. Então, assim, a gente está tentando, né? Eu ainda sou muito nova. Mas é importante, mas ele está tentando o tempo todo trazer vocês mas olha, a sociedade, ser uma sociedade é muito importante. É muito importante. Você tem suporte... Não, deixa eles verem o porquê no episódio. Então tá bom. Vê o porquê que vocês têm que ser associados nesse episódio, eu acho. Foi boa. Vejam por que ser um associado da Esgorge. Tem alguns bons benefícios. E quem é bitolado aí com termo de consentimento, com processo e tudo, vê o episódio que vocês vão ver o que a Esgorge é capaz. Episódio número? Esse é o 20. 21. Ginecologia regenerativa, o novo paradigma. Que foi com o José Antônio Zelaquete. A gente, né, deu uma aprofundada no caso desde aquele segundo episódio que a gente fez do laser. A gente chamou a gente trouxe hoje especialista, né? O José Antônio Zelaquete, que faz parte de uma nova sociedade. ABC Gin. Porque hoje é uma realidade. Sim. A gente não pode negar. Né? A necessidade já não é mais nossa, a necessidade é do cliente. O cliente está pedindo isso. Né? Isso ele deixou muito claro aqui. E a gente colocou como um novo paradigma, um novo modelo. Existe algo de novo acontecendo. E quem está na frente disso é ele com o seu grupo. E fazendo alguns cursos. Hoje agora, acho que no próximo mês, nós temos aí um congresso. Não sei se em abril ou em maio. Da congresso. Que é um congresso brasileiro. É um congresso que reúne mais de 500 inscritos. Quer dizer, não é um congresso pequeno. Não. Né? Ele vem crescendo. Já existe muito interesse por parte da classe médica em aprender algumas coisas. Eu acredito que hoje em dia, qualquer tecnologia que você coloque no seu consultório, assim como há muito tempo ter um ultrassom era uma tecnologia que te acrescentava né, valor, hoje em dia tem outras tecnologias que te acrescentam esses valores. E
numa consulta, num atendimento, em ofertar um tratamento. E hoje a ginecologia regenerativa tem muita coisa Para oferecer. para oferecer. Então, assim, a gente trouxe ele para ele falar um pouco desse novo mundo, que não é tão novo, já existe há um tempo, mas hoje em dia a gente Tá muito forte. tá muito mais forte. E vai ser motivo de um novo episódio, provavelmente, certeza. na nova temporada. Sim, com certo? certeza. O episódio 22 foi a ginecologia nas Forças Armadas. A gente chamou Então, peraí. a doutora Arleia Então, Ribeiro. a gente quis trazer um Deixa eu assunto chamar de falar as pessoas. Então, doutora Arleia Ribeiro, que é do Exército, e o doutor Roberto, que é um sobrenome bem difícil, da Marinha, para falar sobre a ginecologia. Vai o quê? O que você queria falar? Eu só queria apresentar as pessoas. Não, o que eu queria dizer é o Sempre seguinte, eu tô apresentando o nome das existe pessoas. um momento que é a entrada da residência, existe ali um gap, faço ou não faço residência, que muitos jovens formandos optam pelo alistamento militar. Principalmente os homens que têm que fazer esse alistamento. Algumas mulheres preferem tirar um ano sabático, onde elas não se comprometem com a especialidade que vem a escolher. Sim. E começam a fazer clínica médica no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Passam um ano e existe a possibilidade de entrar numa residência ou fazer carreira militar na especialidade de ginecologia. Sim. Como eles são referência em ginecologia nos seus na respectiva força, a gente pega a Arleia aí, chefe de serviço, Sim. o próprio Roberto também foi chefe de serviço, né? Hoje eles já são Alto oficiais nível, superiores, né? Então, já quase que no momento de aposentadoria. Falam tudo sobre aposentadoria, sobre ganhos na Força Armada, se é bom, se não é. Se a vida é compatível com a atividade privada. A história de cada um, Exatamente. como eles chegaram cada um chegou de uma forma diferente. Legal também, porque é uma mulher que chegou aonde ela chegou. Isso Exatamente. é muito legal que ela fala. É alto nível, assim. É bonito de ver uma mulher chegar aonde ela chegou. Então, doutora Arleia Ribeiro e doutor Roberto Epchnik. Isso, no episódio 22. Ginecologia e as Forças Armadas. Né? A 23 a gente fez com a Regula Doctor. Que Regula é a Doctor é uma empresa. Desirê. Patrícia Desirê. Não, mas é porque para acharem ela, @Regula Doctor, que é a doutora Patrícia Desirê. Ela o episódio é o 23, regularização sanitária do consultório ginecológico. Então vou explicar direito. Quem é Tá a Desirê? bom. Patrícia Desirê, ela tem uma empresa, que é a Regula Doctor, e que ela é especialista em otimiza direito médico e saúde. Ela otimiza todo o seu consultório, vê qual é a documentação necessária, vê se ele está dentro das Ela é o normas, que se ele você pode precisa. atuar naquela área onde você escolheu atuar, enfim. Ela é a pessoa que vocês estão precisando se estiverem abrindo um consultório. Não adianta economizar nesse momento. Por quê? Se você não faz certo desde o início, vai pagar um preço lá na frente. Então, se possível, vai com uma empresa. E a gente viu que a Patrícia tem assim, o expertise, sabe conduzir a coisa. Está aqui no Rio de Janeiro, está disponível, né? Então, ela vai com certeza participar de mais episódios nossos, né? Porque a gente tem interesse para falar sobre outras coisas, sobre participação societária dentro de um consultório, tributação, contabilidade. Ela reúne todos esses aspectos, ela não só a parte sanitária. Dentro da área dela, várias pessoas que ajudam nisso também. Isso. Então, é multidisciplinar. É multidisciplinar. Então, tem o arquiteto que sabe tudo que o médico precisa. Tem o contador, né, que sabe tudo que precisa. Então, assim, você não vai pegar um arquiteto aleatório ou um contador. Vai estar tudo certinho, todo mundo focado no médico. Então, assim, ela é top. Exatamente. Então, episódio número é esse? Esse é o 23. 23. Tá? E o episódio 24, a gente falou sobre a hierarquia na residência médica. Esse episódio é muito bom porque ele Vou falar as pessoas. Esse episódio... Deixa eu falar o nome das pessoas. É um looping.
Doutora Milena, doutor Lucas e doutora Caroline. Eles que participaram desse episódio. Você deixa eu apresentar as pessoas, hein? Então, são todos residentes. Todos Era um residentes. R1, doutora Um Milena. R2 e Um um R3. R2, Lucas. E o a R3, Caroline, R3. Obviamente, todos do mesmo hospital. Mas o que a gente vê é que essa hierarquia ocorre em todos os hospitais. O R+, ele vem... Esse episódio é para aquela pessoa que está entrando na residência para saber que existe uma hierarquia. E não tem como parar ela. Infelizmente não tem. Tem como em cada serviço ser um pouco mais discreto. E tem como encarar de uma forma mais leve. Mais leve. Mas não tem como parar, porque o R3, ele foi o R1 e ele quer os benefícios do R3. E o R1, ele vai ter que respeitar essa ordem cronológica e quando ele virar R3, ele vai querer os benefícios que ele não teve, que ele foi... Então, assim, é um looping que se essa cadeia quebrar, um ano vai... É uma cadeia alimentar. Exatamente, um vai ficar prejudicado. O R3 daquele ano vai ficar prejudicado e ninguém quer sair prejudicado. Ninguém. Mas é muito legal, porque muito a gente legal. vê que... Existe em tudo que é lugar. Mas a gente vê que existe uma compreensão, a união entre eles. A partir do momento que você né? compreende que funciona dessa forma, as coisas vão se organizando, levando de boa. E é legal porque vira uma família, porque você vive, a residência é a sua residência. Você vai viver naquele lugar. Vai morar ali. Você vai morar ali. Então, assim, eu já falei isso em outro episódio. Levem numa boa. Porque são 3 anos que você vai conviver com aquelas pessoas como se fosse sua família. Então, assim, quanto mais leve você conseguir levar isso, vai ser melhor. Com certeza. Episódio esse? 24, hierarquia na residência médica. Episódio 25. 25. A laparoscopia e o ginecologista moderno. A gente... Convidado, doutor Thierry Soares. Grande Thierry. Tá. Eu vou falar rapidamente. Eu acho que para aquele residente que está no 2º ano, pensando em cirurgia, gostando muito de cirurgia, tem que ver. Por quê? É a trajetória do novo ginecologista, novo cirurgião ginecológico. Não tem como escapatória. Cirurgia minimamente invasiva, é muito certo? Legal. E aonde fazer? Não é fazendo serviço de residência, porque ali ele vai ter só uma noção. Então ele falou sobre os serviços que existem, que funcionam bem, ok. Mas aonde fazer a pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva? Ginecológica, obviamente. Então ele fala do curso da Redditor, onde ele participa como preceptor do curso, como organizador do curso, e já incluindo a entrada na robótica. Ele fala muito isso. Cara, não vai ter mais jeito. Quem quer ser cirurgião ginecológico vai ter que entrar para a parte minimamente invasiva. Minimamente invasivo. Então, assim, veja esse episódio, aquela pessoa que pensa em fazer cirurgia, não gosta de fazer cirurgia minimamente invasiva. Veja, porque é o que vai levar, é o caminho. Exatamente. Então, ali fica muito claro que quem faz cirurgia laparoscópica não vai ter cliente, vai ter como cliente o ginecologista que encaminha paciente também para esse fala tipo de sobre cirurgia, isso. E assim, a trajetória dele, como que ele chegou Exatamente. lá, as dicas que ele dá, de como também chegar lá. Hoje ele é muito bem sucedido, então assim, a gente trouxe pessoas em cada episódio muito referências e muito bem sucedidas para todo mundo ter um foco, né? Almejar alguma coisa, olhar e falar assim, caraca, pô, eu tô vendo escutando alguma coisa que alguém tá falando de uma pessoa que chegou onde eu quero chegar. Veja esse episódio. Adoro ver pessoas que estão lá em cima. Próximo episódio. 26, PTGI, como ser um especialista. Então, patologia do trato genital inferior. Nós trouxemos doutora Yara Furtado e doutor Fábio Russmano. Um do Instituto Fernando Figueira, Fiocruz, e Yara do Instituto de Ginecologia e Unirio, né? Cada um chefe dos seus respectivos hospitais, né? E ali eles abordaram alguns aspectos sobre a doença, mas falaram muito mais sobre as diretrizes, sobre como conduzir,
falaram da Esse sua episódio foi legal também, que eles falaram um pouco sobre preventivo. Falaram, exatamente, falaram A gente sobre o entrou um pouco. Centrit, né? Que um faz o tratamento, o outro faz assim. Falaram sobre testes, falaram sobre a citologia e dos testes de HPV, Sim. né? Falaram muito sobre HPV. Eu acho que foi um episódio que Falou sobre HPV com bastante e sobre preventivo muito bastante. elucidativo, né? Para quem quer entender um pouco sobre HPV. Né, é um episódio legal, porque a gente também sai da residência. E aí tem algumas coisas novas, porque em alguns hospitais não tem captura híbrida. Né? Então, A maioria dos hospitais públicos não trabalha com teste, Exato. né? Então, aí quando você vai para um hospital num consultório particular, você fica, poxa, será que eu peço captura híbrida? E aí, nesse episódio, os dois faz a distinção. Eles explicam e os dois falam o que eles fazem no consultório deles, como eles veem esse tipo de avanço, tecnologia, como conduzir. Como conduzir. Então, assim, é legal. É um episódio bom pra quem sai da residência. Se eu vou pedir captura híbrida, só citologia, é legal, bastante legal. Episódio número 27. Eu acho que esse é o último episódio. E a gente trouxe a doutora Bruna Cury. Ginecologia nos Estados Unidos. Então, a Bruna foi uma aluna do Instituto, né? E ela mostra a trajetória dela, né? Que em nenhum momento ela sempre quis ir para fora para acompanhar um determinado serviço, fazer alguma publicação, mas ela nunca pensou em ir e ficar, né? E ela mostra o passo a passo. A ideia dela era sempre conheça a medicina, o que você faz em outro país. Exatamente. Então, seja na Europa, seja na América, seja na África. A ideia dela era essa. Então ela foi conhecer literalmente a medicina e ela foi se apaixonando por algumas coisas. E o detalhe que, embora o pai e o avô fossem médicos importantes, né, na área, né, embora urologistas trabalharam no Instituto de Ginecologia, ela foi por conta própria, ela que correu atrás. Enfim, hoje ela é uma das principais revisoras de artigos científicos na área de assoalho pélvico, né, das principais revistas com maior poder de impacto, né? Maior impacto. E então ela é fodona. Isso aí. Eu bato. E foi um episódio muito legal porque ele é inspirador. E ela fala um pouquinho daquelas pessoas que querem ir para os Estados Unidos também. Eu quero sair do país, como é que eu faço para validar? Ela fala um pouquinho disso, como fazer, como que se é difícil, não é? Como que funciona, ela fala esse pouquinho. Eu bato palma para ela, eu acho ela brilhante, porque ela, por mais que tenha um pai médico, ela fez o nome dela, ela correu atrás e ela não precisou de ninguém para chegar onde que ela chegou. Então, assim, foi, assim, de todos os episódios, foram 27 episódios, a gente teve mulheres muito brilhantes. Então, assim, eu bato palma para todas as mulheres que chegaram hoje aonde elas chegaram. Porque hoje é o dia da mulher e a gente tem mulheres assim. Por isso que você tá de rosa, né, Paula? Rosa, brilhantes, e elas chegaram em lugares incríveis e assim, fazendo o nome delas e muito equiparadas. Hoje é o que faz mais diferença, né? O que a gente lutou muito a homens, né? Aos homens a gente chegou nesse nível. A gente ainda tem muito que lutar, mas acho que a gente chegou lá. Mas a cada dia melhora. Deixa só, então, a gente terminou aqui esse nosso episódio de resenha. Eu queria que você dissesse, esse foi uma resenha da primeira temporada. A gente aprendeu muito como lidar com essa nova tecnologia aqui, que é o podcast, como convidar, como transmitir. A gente está aprendendo muito. Eu tenho certeza que a próxima temporada vai melhorar sobre todos os aspectos, né? O conteúdo que a gente está trazendo, ele é muito bem pensado, a gente faz com muita paixão, a gente quer acertar muito e quer transmitir muita coisa boa, seja para o novo, para o moderno, para o antigo ginecologista. A gente quer mandar a mensagem sempre para o ginecologista, né? A mensagem inspiradora, reflexiva, né? Sem muito julgamento. Então, eu queria que você desse uma pincelada dessa nova temporada. A gente já vai começar para a próxima semana.
A gente vai ter alguns episódios mais técnicos. A gente vai ter episódios Eu acho que o primeiro vai ser sobre SOP. Síndrome síndrome do ovário policístico. A gente vai vamos convidar um especialista, referência na área, né? Surpresa pra galera. É, A gente pede para que quem agora já é o nosso, faz parte da nossa audiência, que convide um colega, se inscreva no canal, compartilhe. aperte o sininho, porque a Isso. gente quer que vocês... mais engajamento. Exatamente, de vocês. E assim, quem tiver interesse, assim, né, tiver algum interesse de participar do podcast, passa pra gente poder ver, a manda gente conversar. no inbox, no direct, pra gente poder conversar com vocês. Até a sugestão de algum tipo de assunto. A gente já tem alguns assuntos pra gente 12 temas já definidos pros próximos, nessa nova temporada. Pessoas que a gente quer chamar. Mas seria legal se vocês tivessem o interesse também de participar. Não, às vezes não precisa, pode ser um ligante, pode ser um residente para falar da sua residência, pode ser um especialista de alguma área que a gente que não abordou e que vocês queiram passar esse conteúdo. A gente tá topando. Isso aí. Então, finalizando, a gente agradece a nossa audiência e fiquem com de gineco para gineco.